Marcos capítulo de número 14, versículo 32 a seguir, diz assim: Então foram a um lugar chamado Getsemane, e ali chegados disse Jesus a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse assim: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível fosse, aquela hora lhe fosse poupada. E dizia assim: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudestes vigiar nenhuma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. E retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E veio pela terceira vez e disse-lhes: Ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Feche a sua Bíblia, coloque no banco, coloque na cadeira. Pegue na mão da pessoa mais bonita do seu lado. Atravesse a faixa de Gaza. Pegue na mão dele, isso, pegue na mão dela. Aperte com carinho até ele falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar. Senhor Jesus, eu te exalto, eu te glorifico. Te exalto porque o Senhor é rei. Te glorifico porque o Senhor me deu a honra de ministrar aos seus súditos nessa noite. Te exalto, ó Deus, porque eu sei em quem tenho crido. E te glorifico porque sei que o Senhor já está atento às nossas orações esta noite. Eu não tenho sombra de dúvidas do seu mover neste lugar hoje. E eu quero agora lhe fazer dois pedidos que costumeiramente faço. O primeiro é que ao redor da Assembleia de Deus do Bom Retiro, num raio de 5 quilômetros quadrados, onde houver um demônio alojado agora, eu quero dar a esses demônios 5 segundos para desaparecerem daqui. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da glória do Senhor que vai ser manifesta neste ambiente. O segundo pedido a Deus é um pedido de atrevimento espiritual. Se ainda tem o crédito no céu contigo como pregoeiro da sua palavra, abre a porta do seu palácio sobre nós agora e manda do céu para a terra uma comitiva angelical. Eu quero pelo menos 8 serafins aqui nesta igreja. A palavra serafim significa aquele que arde em fogo. Portanto, Senhor, eu quero 8 anjos de fogo aqui neste templo agora. Quero 2 aqui nesta tribuna, uma à minha esquerda, outra à minha direita. Quero 2 na entrada deste santuário e 4 seres esparramando brasas de fogo na nave da igreja. E onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, renova ele, meu Senhor. Deus, tu não precisa da ajuda do homem para nada. Tu és onipotente, Senhor. Então mostra a sua onipotência nesta noite. Abala os nossos corações com a sua unção. Muito obrigado, Jesus. Fica conosco aqui. Amém e amém. Erga o dedo indicador para o céu comigo, o dedo de profeta. Aponte o dedo no nariz do seu irmão. Diga para ele: escute aqui. Se você não trouxe lenço, prepare a manga da camisa, a ponta da gravata, do vestido, o que for, porque hoje você vai se derreter na presença de Deus aqui. Quem crê nisso, dê um grito de glória a Deus. Aplausos a Jesus. E tome o seu assento, glorificando o nome dele. Aleluia. Oh glória. Terá la suria anderei choronava.
Senhoras e senhores, amada noiva do Cordeiro, quando eu abro a minha Bíblia Sagrada no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, aqui onde lemos, diante dos momentos que antecederam a crucificação de Jesus, eu tenho uma palavra atualizada para os nossos corações. Certa vez, ouvindo um grande sábio pregador, ele disse algo que na época, talvez pela minha juventude, talvez pela força do ímpeto da juventude, eu achei que ele estava sendo apenas um tanto eloquente no que falava, e descobri anos mais tarde que era uma realidade. Ele dizia que a mensagem da noite, ela depende do estado de espírito daquele que vai transmiti-la. Se o pregador estiver alegre, a mensagem vai ser esfuziante. Se ele estiver melancólico, a mensagem será melancólica, porque o Senhor usa o vaso na situação em que ele está. Você já me viu pregar aqui mensagens daquela que a tampa da chaleira voa lá para cima. Toda segunda-feira tem sido um mar de poder aqui, não é verdade? Quem tem participado, quem tem ficado cheio de Deus, sabe disso. Mas hoje eu quero levar você por outro caminho. Quero convidar você para se entregar a Jesus hoje e permitir que Ele venha moldar de novo o seu vaso. Eu sei que vaso só pode ser quebrado no processo da preparação. Depois que o vaso está pronto, ele não pode ser quebrado mais, porque se for quebrado, terá que ser colado, e mesmo servindo ainda para alguma coisa, vai ficar dentro dele algumas cicatrizes. Eu quero crer que todos nós estamos ainda num processo de formação, não chegamos ainda à estatura daquilo que Deus quer. Então hoje o Senhor vai despedaçar o nosso vaso, e nós vamos sair daqui um pouquinho mais apaixonados pelo Cristo ao qual nós servimos. Amém? Então dê um grito de glória a Deus para estremecer o inferno inteiro. Viver não é fácil. Viver é uma aventura. O dom da vida não foi confiado a todo o grande universo. O dom da vida, a existência mais plena dela, o Senhor confiou apenas nós que somos seres humanos. Pastor, mas os animais não vivem, as plantas não vivem, vivem, mas o estado deles é vegetativo. Não tem alma, não tem espírito. Eles têm apenas um breve espaço de tempo e existem apenas para algumas finalidades. Somente o ser humano vive para a eternidade. Por isso que nós somos dotados de sentimentos. O que é um sentimento? O sentimento é aquele labirinto da nossa alma que às vezes nos faz saltar, nos faz sorrir, nos faz chorar. E quem é que nunca passou pelo vale da sombra da morte? E só há um remédio que pode trazer a cura para os nossos sentimentos: é a doce presença do Espírito Santo. Porque a doença da alma, a dor dos sentimentos, da frustração, da depressão e da angústia, ela está localizada onde o médico não consegue localizar, bem na divisão da alma com o espírito. E só a palavra de Deus e a presença do Espírito Santo vão até este lugar. E é isso que Jesus vai fazer conosco aqui hoje. Ele vai transformar esta igreja hoje não num quartel general, mas num grande hospital. E ele, junto com a sua equipe médica, que é composto pela Santa Trindade e os seus anjos, vão trazer o milagre para a nossa alma. Eu profetizo em nome de Jesus que o choro que durou uma noite toda terá que cessar, porque a alegria chegará e a sua alma será inundada com a presença do Senhor Jesus. Olhe para o irmão do Senhor e diga para ele: é só um momento de dor. Diga: vai passar. Quem acredita nisso, dê mais um grito de glória a Deus aí. Quando eu olho para Jesus e fico às vezes tentando usar o meu raciocínio humano, por que é que ele veio? Alguns pensam que ele veio à terra apenas para implantar mais uma religião. Não era isso. O mundo já tinha muitas religiões. Já haviam religiões perfeitas aos olhos do homem. Já haviam religiões cheias de legalismo. Já haviam religiões amparadas por um sistema filosófico de poetas, como eram os epicureus. Amados, já havia muitas e muitas igrejas na época. Então a pergunta continua: por que é que Jesus veio à terra? Ele não veio à terra simplesmente por vir, como cantava Raul Seixas em uma música onde ele apontava o dedo para o nosso Salvador e chamava Jesus de ridículo, dizendo que ele não era besta para dar uma de herói. Jesus não foi apenas um herói, não foi apenas um mártir. Ele não saiu do céu apenas para fabular e confabular uma história. Jesus deixou as regiões celestiais
motivado por um sentimento nobre e perfeito. Ele foi motivado pelo amor. Ninguém entende mais de amor do que Deus. Por isso a Bíblia diz que o amor de Deus foi pleno, porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tentando indagar a Deus, fiz isso algumas vezes, perguntando então por que é que Jesus veio à terra, por que o Senhor não poderia usar outras pessoas para que isso acontecesse? O Senhor me disse: você não leu a Bíblia direito, porque desde o Gênesis eu tenho levantado homens para serem exemplos, mas todos eles têm fracassado. Os homens tentaram, sacerdotes tentaram, reis tentaram, profetas tentaram, mas não conseguiram vocacionar o coração do homem para servir a Deus. Era necessário um sacrifício de um animal anualmente, para que o perdão do pecado viesse sobre os seres humanos e eles não fossem condenados e não descessem à morte e estivessem aprisionados por Satanás. Desde o Gênesis até o começo do Novo Testamento, nós temos uma série de dimensões históricas onde Deus tentou confabular com o homem a sua história, ensinar a eles um pouquinho da sua graça, e os homens não pareciam entender. Foi então que Deus teve uma atitude divina. Só alguém que é divino faria isso. A minha Bíblia diz na boca de Paulo que ele, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes aniquilou a sua forma divina e desceu na terra e se fez carne. Aqui começa o mistério da minha vida e da sua. Aqui começa uma das explicações para as grandes perguntas da vida, das crises existenciais, que nem Freud conseguiu explicar. Por que é que estamos aqui? Todos nós fazemos parte de um plano majestoso e maior, de um plano que não nasceu na mente de homens, nasceu na mente do Todo-Poderoso Deus. No meio do caminho houve percalços, houve bloqueios, e Deus então, para reconstruir a sua história, o seu plano original, Ele teve que sair do céu e vir ser um entre nós. A minha maior alegria como homem nesta terra, como pregador do Evangelho, não é ter viajado por mais de 40 países do mundo. A minha maior alegria não é passar pelas ruas das cidades e ver um crente me reconhecer, ou saber que Jesus me deu um ministério abençoado. Não, a minha maior alegria se consiste nisso, em saber que eu tenho alguém lá em cima no céu, que para poder entender as minhas fraquezas e falhas, teve que sair de lá e vir experimentar um pouquinho desta vida triste e pequenina dos mortais. Amados, para que eu e você não fôssemos destruídos, destituídos, amassados e jogados dentro de um buraco, Jesus teve que sair lá de cima para tentar compreender a nossa falibilidade. Eu falo isso com propriedade, porque o Deus que está acima no céu nunca pecou, nunca sentiu dor, nunca foi desprezado a ponto de sentir náuseas e vontade de morrer enquanto estava lá em cima no céu. Eu penso que o próprio Deus falava com o Filho e com o Espírito Santo lá em cima, dizendo: por que será que esta raça humana não conseguem ser aquilo que eu quero que eles sejam? Se você pegar o Velho Testamento e ver o pensamento de Deus, se você torcer as páginas do Velho Testamento, vão sangrar, porque o Senhor havia ditado a sua lei. O homem que não pudesse caminhar junto com ele era logo destituído. O homem que não pudesse ser santo era logo morto. Vejo Deus do Velho Testamento trabalhando, abrindo a terra, engolindo homens. Por que é que Deus trazia morte e o terror sobre o seu povo? Pensava ele que aqueles que permanecessem vivos, olhando aqueles que foram punidos, se converteriam, seriam mais santos, seriam mais produtivos. E Deus via que, pelo contrário, aquilo parece que trazia, ao invés de temor, trazia ira no coração dos seres humanos. E alguns, por pura rebeldia, tratavam logo de desmerecer a Deus e de serem inimigos dele. O Deus do Velho Testamento tentou, ele fez de tudo que estava na sua mão para fazer, e até o ponto dele chegar no céu, sentado no trono, e dar um grito sobre aquilo que Isaías escreveu no seu livro, gritando bem alto: e agora? A quem eu enviarei? E agora quem há de ir por nós? Porque na terra não tinha ninguém justo o suficiente. Os homens não aceitaram o Deus Jeová, aquele que quando vinha em cima de uma nuvem, fazia tremer os
montes, fazia os seus relâmpagos engrandecer o coração dos homens, e os homens não aceitaram. Então o Senhor está no céu, tentando encontrar uma nova maneira de atuar, e a maneira foi aquela mais talvez não pensada, mas que chegou a chocar o próprio Deus. O seu filho, sentado à sua direita, se levanta e diz: Pai, está chegando a hora então de nós tomarmos uma atitude divina, está na hora de fazermos algo transcendental, está na hora de eu deixar o meu trono e virar homem de carne e ser um como eles são, para eu poder entender o que eles passam, para eu poder saber o que é que leva esses seres humanos a chorar, a sentir dores, por que é que eles têm tanta facilidade em se curvar diante dos problemas, por que é que eles ficam deprimidos. E é isso que Jesus faz. A transferência do céu para a terra não foi apenas um ato da legalidade divina, foi um ato imortal de Deus. Deus se fez carne para vir aqui entender a minha vida e a sua vida. O que eu acho mais lindo é que Ele entendeu. Ele passou pelos mesmos vales que nós passamos, Ele passou pelas mesmas sombras que nós passamos, e o mais importante, Ele venceu. Ele deu para nós o exemplo dizendo: é possível passar pelo vale e se levantar lá na frente, é possível andar de cabeça baixa, mas daqui a pouco erguer a sua cabeça, porque o ser humano é imagem e semelhança de Deus. Eu não prego nessa noite para um público comum de derrotados, eu prego para homens e mulheres de carne e osso, mas que tem uma essência divina dentro deles. Eu olho para fora e vejo a embalagem, mas o conteúdo desses que me ouvem é um conteúdo transcendental. O Deus eterno que criou o universo pela força do seu poder e pelo poder da sua palavra o sustenta, habita dentro desse homem e desta mulher que está aí do seu lado. Quem acredita nisso, erga a mão para cima e glorifique a Deus. Para tentar entender por que é que a gente chora, grita, geme, sente agonia, Jesus passou pelo mesmo caminho. Estava chegando os últimos dias dele na terra. Ele sempre foi um homem de oração. Eu amo Jesus por causa dos seus ensinamentos, aqueles que ele dava com a sua boca e aqueles que ele exemplificava. Sempre que ele queria exemplificar alguma coisa, ele usava os seus apetrechos divinos. Todas as vezes que ele operava um grande milagre, ele se escondia no meio do mato para orar. Diferente dos seres humanos do século 21. Toda vez que temos uma vitória, a primeira coisa que fazemos é ir para um restaurante comer uma boa picanha. Fazemos festa, não é verdade? Fazemos uma viagem, empreendemos uma ida até a beira da praia. Jesus sabia do perigo de se ter uma vitória. Toda vez que você tem uma vitória, o seu arqui-inimigo fica furioso muito mais do que antes, e ele vai preparar uma luta pior ali na frente. E se você não se preparar, não estiver com seu espírito pronto, você pode sucumbir ali na frente. É por isso que todas as vezes que ele tinha uma vitória, ele se separava e ia para o monte orar. Nesse dia, foi um dia diferente. Jesus acordou melancólico, entristecido, porque ele não era apenas Deus, ele também era homem. Era homem sujeito às fraquezas. Quando ele se destituiu da essência da glória, ele se revestiu da nossa humanidade. E ele tinha um problema que eu e você não temos. Mesmo sendo homem, ele tinha o poder de ver o futuro, porque ele era homem, mas também era Deus. Ele tinha a sua natureza humana, mas também tinha a sua natureza divina. A sua natureza humana dava a ele condições de sentir sede, ao ponto de pedir para uma mulher: mulher, me dá água porque eu tenho sede. Mas a sua natureza divina logo se impunha, e ele mesmo dizia à mulher: mas se tu soubesses quem fala contigo, você pediria água para mim, e eu te daria uma água que você beberia e nunca mais tornaria a ter sede. Na sua natureza humana, ele se cansou um dia na polpa do barco, dormiu e relaxou, ao ponto de Satanás se levantar e quase afundar o barco. Ele estava cansado, por isso dormiu. Mas quando se revestia da natureza divina, ele olhava para o mais miserável pecador e gritava no ouvido e no coração dele, dizendo assim: vinde a mim, vós, os que estáis cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Nessa manhã, o lado humano dele estava tranquilo, porque não enxergava o futuro. Mas o lado divino pregava peças nele, porque ele enxergava além daquilo que os olhos humanos viam. Mesmo sendo homem, ele continuava sendo Deus. Ele tinha percepção de algumas coisas do futuro.
E dessa manhã, quando ele acordou, ele sabia o que ia acontecer. Sabendo o que ia acontecer, ele não sorri. Ele não conta uma história comum, porque ele era um homem como nós somos. Ele convida os seus discípulos nesse dia. Todas as vezes que ele ia para o monte orar, ele levava só 3. Era Pedro, Tiago e João. Nesse dia ele olhou para todo mundo e disse: gente, vamos orar comigo. Eu imagino os discípulos olhando uns para os outros, dizendo assim: o quê? Jesus está pedindo oração para a gente? Ele está pedindo para a gente acompanhar ele até o monte para orar. E ele foi. Quando ele chegou naquele monte, dobrou o joelho. Todos eles dobraram o joelho junto com ele e começaram a orar, ou começaram a rezar, eu não sei. Repetiram as palavras que ele havia ensinado. Ninguém conhecia Deus a fundo. A religião deles antes de Cristo, era uma religião canalizada em rituais humanos, em dogmas falíveis. Talvez eles não sabiam conversar com Deus na intimidade com a qual Jesus falava. Por isso Jesus os ensinou a oração do Pai Nosso. Mas ele pediu para que eles orassem com ele, porque ele estava abatido naquele dia. E tendo orado, eu penso que, não sei se você passa por isso, mas eu passo. Quando eu estou muito angustiado, quando eu estou muito atribulado, eu preciso gritar. Eu preciso desestressar. Eu subo um monte que tem na minha terra e tem uma árvorezinha lá. Eu já falei dessa árvore para todo mundo, tem isso gravado em fitas. A árvore sofre comigo quando eu estou passando pelo vale, porque eu encho ela de tapa. Eu desestresso orando e dou uns tapas. Não que a árvore tenha nada a ver com o meu problema, mas é assim que eu me desestresso. Eu imagino Jesus nesse dia angustiado, atormentado, ele olhando para os seus discípulos, ele querendo orar, ele querendo falar tudo que estava dentro dele. Mas de repente ele olhava por cima dos ombros, ele via Tiago, Pedro, João, ele via André, ele via os outros, e ele viu quão pequeninos eles eram. Eram apenas discípulos, não haviam atingido a estatura de mestre. O discípulo tem muita facilidade de se escandalizar, tem muita facilidade de ficar pequenino diante de situações difíceis. E eu imagino Jesus dizendo para si mesmo: se eu falar o que eu preciso, eles vão desanimar, eu tenho que demonstrar fortaleza para eles. E Jesus não aguentando mais, ele precisava orar. Ele levanta a cabeça, levanta da oração, deixa todo mundo orando. Ele pega 3 entre os 11 que foram, porque Judas não foi com ele esse dia. Judas ficou, tinha só 11 com ele. Ele levanta e chama os 3 mais chegados dele. Ele bate o nome de Pedro, Tiago e João, disse: meninos, vamos orar comigo. E para eles ele conta o que está acontecendo. A minha alma está angustiada. Você consegue ouvir isso da boca do seu Deus? Ou você acha que isso é um privilégio só seu? De sentir dores, de chegar em dias dentro da sua casa que dá vontade de morrer, dá vontade de entrar dentro do quarto e fazer uma besteira? Ou você acha que porque você é crente, você está bem guardado e você tem anticorpos espirituais suficientes para te proteger de toda avalanche do mundo? Não, você é um ser humano. A diferença entre o ímpio e o justo não é vista somente nessa terra, será vista na outra. Mas a minha Bíblia diz que da mesma sorte que sofre o ímpio, sofre o justo. A diferença não é em sofrer, a diferença é em como sofrer. O ímpio sofre desesperado, dá um tiro na sua orelha, fuma droga, injeta, bebe muito, até cair no chão, porque assim ele alivia a sua dor. Nós que somos crentes não fazemos isso. Mas quando temos os nossos problemas, nós entramos dentro do quarto e tomamos um chazinho da raiz de Jessé, e o Espírito Santo vem acalentar. É só assim que a gente passa pelo vale. Eu estou te mostrando o seu Deus em agonia. É bonito falar do Jesus andando em cima das águas, é lindo falar sobre ele multiplicando os pães, é poderoso falar sobre ele se transcendendo no Monte Tabor diante dos seus discípulos e falando com Moisés e Elias. É lindo ver o nosso Senhor abrir os olhos dos cegos e dizer ao morto de 4 dias: sai para fora. Mas eu quero ver se há beleza em ver o seu Deus dizendo assim: eu estou sentindo pavor, eu estou angustiado, eu preciso de amigos íntimos. Jesus está aqui dando um exemplo para nós. Quando passarmos pelo vale, precisamos ter alguém do nosso lado, precisamos de amigos. O que vale na nossa fé cristã é isso, que nós temos pessoas que nunca vimos antes, mas depois de 5 minutos de conversar já chamamos ela de irmão. Eu sei que tem muitos aqui que são colegas, mas existem alguns amigos, poucos, mas são. Quando você passar pelo vale da sua alma, não passe sozinho, não faça besteira.
Peça para Jesus preparar alguém para que você possa desabafar, contar os seus problemas. Peça para Ele colocar uma pessoa certa, não um traíra, não uma pessoa que vai abusar depois do seu problema e lhe chantagear. Peça para Ele preparar alguém que tenha o mesmo espírito que você tenha e que te ame não pelo que você é, não pelo que você tem, mas por aquilo que Deus te fez. Jesus pega os seus melhores amigos e sobe com eles um pouquinho e diz assim: eu estou angustiado. E eles estão orando, e Jesus começa a orar, e ele começa a tremer, porque os olhos dele visualizavam aquilo que os olhos naturais não viam. De repente ele levanta e deixa os três e diz assim: gente, ora por mim, porque eu vou entrar aqui no meio desse mato agora, que eu vou rasgar minha alma. Eu imagino Pedro, Tiago e João olhando um para a cara do outro, dizendo assim: esse não é o nosso Cristo. Cadê o homem de Fortaleza que pega o chicote e espanca os homens que estão na beira do templo? Ele está melancólico, ele está entristecido, ele está fragilizado. Pedro, Tiago e João enxergam isso nele. E eu imagino eles olhando a figura de Jesus entrando dentro do horto, dentro do jardim, dentro do Getsemane. Interessante, era profético. A palavra Getsemane significa prensa do óleo. E ele, oliveira verdadeira, estava indo lá para ser prensado, para que o óleo do seu espírito viesse sobre a terra. Ele foi moído para que nós pudéssemos ser reconstruídos. Ele chorou naquele dia para que nós pudéssemos sorrir hoje aqui. Ele sentiu dores naquele dia para que as nossas dores fossem aliviadas. E é por isso que eu te convido agora a dar um belo glória a Deus, porque Ele merece tudo isso. Ele começa a orar. Agora que não tem mais ninguém perto dele, ele rasga a alma e diz assim: Pai, eu sei que a hora é chegada, mas o meu lado humano não está aguentando. Então eu vou fazer um pedido ao Senhor. Se der, Pai, passa de mim esse cálice. Se der, risque esse momento. Se der, me priva de sentir aquilo que eu já estou vendo que vou ter que sentir. Quando Jesus ora desse jeito, é posto uma vírgula na sua oração. Se levantam dois reinos do lado dele nesse momento: o reino de Deus e o reino de Satanás. Os anjos se calam no céu, o próprio Deus está em silêncio no céu olhando. Os demônios estão fazendo figa, estão torcendo, dizendo assim: se ele não for até o fim, não tem salvação. Se ele não for até o fim, o plano está mais uma vez destruído. E Satanás está lá orando para si mesmo, pedindo para que todos os poderes das trevas viessem trazer uma nuvem negra sobre Jesus naquele dia. E quando Jesus diz: Pai, se for possível, passa de mim esse momento, esse era o lado humano. O lado divino dele sobrepõe. E ele abre os olhos. E se como homem ele enxergava apenas o jardim naquela noite, se como homem ele enxergava apenas as árvores, o céu que devia estar escuro e o vento soprando, se como homem ele enxergava apenas pedras e relva, como Deus ele enxergou além de tudo aquilo. Ele enxergou além das pedras, além da relva. Ele enxergou além do tempo. Ele enxergou além dos séculos. Ele enxergou além do espaço. E sabe o que ele viu? Você. Ele enxergou você. Sabe como ele te enxergou? Não como um super-homem ou uma mulher maravilha, bem trajado dentro da religião, cheio de poderes, de status, não. Ele enxergou você sofrendo no seu quarto. Ele enxergou você chorando pelas ruas de São Paulo, desempregado. Ele enxergou você no momento em que as pessoas mais te atormentaram, que os seus inimigos lhe perseguiram. Ele enxergou a sua alma rasgada e você gritando e sentindo dores. E ele sabia que você não ia conseguir passar pelo jardim do Getsemane. Ele sabia que você ia tentar correr de lá. Então ele entrou no meio e disse assim: Pai, já que eles não vão dar conta de ir, eu vou no lugar deles. Ele se levanta e diz: todavia seja feita a sua vontade. Feche seus olhos por um momento. Eu sinto que a noite deste dia vai ser diferente.
Não sou só eu que estou passando pelo vale, estou sentindo dores. O Senhor está me dizendo que tem pessoas que entraram aqui gemendo hoje. Tem pessoas que essa segunda-feira perdeu sentido para ela. O feriado não teve alegria nenhuma. Tem gente aqui dentro que sequer conseguiu dar um glória a Deus. E não é porque não queria, é porque a sua alma está mais atormentada do que tudo. Veio buscar aqui hoje, nessa noite, um escape. Tentou enxergar aqui uma luzinha no fundo do túnel. Em nome de Jesus, como profeta do Deus vivo, eu profetizo que o tempo de cantar chegou. Os espíritos de tormento, os espíritos de acusação, os espíritos que provocam o seu espírito e te deixam abatido, chegaram até a porta do templo, mas tiveram que voltar. Quando eu fiz a oração inicial, eles tiveram que recuar 5 quilômetros. E eu te dou uma palavra de Deus: eles não vão voltar. Você vai sair daqui hoje de cabeça erguida, sorridente, alegre, de paz, cheio de Deus. Vai entrar na rua da sua casa com a coroa da vitória. Você não é um derrotado, você não é mais um. Você nasceu para a vitória. Quem acredita nisso, adore ao Senhor. Então eu vou lhe convidar hoje aqui, irmão. Rasga a alma, filho. Chora. Vomita tudo que está dentro da sua alma, põe para fora. Porque você não é um super-homem. Não se autoflagele. Eu sei que você hoje orou como